Olá, me chamo Jonathan, faço parte do time de engenharia da Nautilus e hoje iremos apresentar para vocês o nosso novo gerador de cloro profissional, o EasyClor Pro. Aqui no YouTube o vídeo será dividido em capítulos, então você pode navegar diretamente para a parte que tiver maior interesse. Iremos começar falando sobre para quem esse equipamento é destinado. O EasyClor Pro é destinado para piscinas coletivas de qualquer tamanho. Piscinas coletivas são academias, clubes, hotéis, condomínios, piscinas onde você tem um grande fluxo de pessoas e uma necessidade de um controle mais apurado dessa concentração de cloro. E como funciona o gerador de cloro? O gerador de cloro funciona transformando as moléculas de sal dissolvidas na água da piscina, através do processo de eletrólise, em cloro para garantir a sua piscina sempre saudável e cristalina de forma 100% automática. E qual é a capacidade de produção do nosso gerador de cloro? O nosso gerador de cloro Pro, ele é um equipamento modular. Então você pode em um mesmo equipamento instalar de 1 até 6 células eletrolíticas. Cada uma dessas células tem a capacidade de produzir por hora 20 gramas de cloro. Então, utilizando 2 células, teremos 40 gramas de cloro por hora, utilizando 3, 60 gramas de cloro por hora, até chegarmos no maior conjunto de células, que seriam 6 células, onde teremos uma capacidade de produção de 120 gramas de cloro por hora. E como funciona o uso do equipamento no dia a dia? É indicado que o equipamento funcione diariamente, para garantir que o nível de cloro da piscina seja sempre mantido no nível ideal, e que você tenha ali sempre uma concentração de cloro que possa manter a água protegida de bactérias e outros micro-organismos. Como falamos anteriormente, o equipamento precisa de uma concentração de sal dissolvida na piscina para funcionar. E qual é essa concentração ideal de sal? A concentração ideal de sal para o equipamento são 3 kg de sal para cada metro cúbico de água, ou 3 kg para cada 1000 litros de água. E qual sal indicado para se usar? O indicado é que seja um sal 100% limpo, livre de impurezas como o iodo e outros metais, que podem prejudicar tanto a saúde da água da sua piscina, quanto o funcionamento do equipamento. Após um certo período, é necessário que façamos uma reposição desse sal. Então, quando e como nós devemos fazer essa reposição? O sal, ele não é uma substância que volatiliza, então o sal não vai evaporar, ele não vai sair da água da piscina. Mas a gente, por algumas situações, acabamos perdendo essa água com o sal. Por exemplo, em uma retrolavagem do nosso sistema de filtração, uma aspiração drenando, quando acontece uma chuva e essa piscina tem um transbordo, a própria entrada e saída de banhistas fazem com que parte desse sal seja levada embora da piscina aos poucos. Então, a cada 4 ou 5 meses, acaba sendo necessário fazer uma recarga desse sal. E essa carga, essa reposição, ela gira em torno de quanto, mais ou menos? Fica em torno de 20 a 30% do valor que foi feito na primeira carga. Então, ou seja, se a gente tem 3 kg para cada 1000 litros de água, numa reposição, normalmente temos que colocar em torno de 1 kg por metro cúbico, ou 1 kg para cada 1000 litros, para voltarmos ao nível ideal de sal. E quando saber que preciso fazer a reposição desse sal? O próprio equipamento em seu display irá avisar qual é a concentração, qual o seu nível de sal. Então o equipamento ele te fala se o sal está ok ou se o sal está baixo ou muito baixo. Quando estiver chegando próximo dessa reposição, o equipamento vai te avisar que o nível de sal está baixo. Nesse caso, você já pode se programar para fazer uma reposição do sal na sua piscina. O primeiro tópico de programação que nós vamos tratar é como acertar a data e a hora do equipamento. Então, no menu inicial, utilizando as teclas cima e baixo, navegaremos até encontrar a tela de acertar data e hora. Apertando o botão OK, teremos a possibilidade de alterar o horário e a data. Então, com os botões cima e baixo, nós poderemos escolher qual é a hora correta. Apertando a tecla para a direita, nós iremos acessar agora os minutos. Utilizando a tecla cima e baixo, nós escolheremos o minuto correto. E aí, novamente, com o botão da direita, nós iremos para o dia, para o mês e para o ano, utilizando os botões cima e baixo para fazer a seleção da data correta. Após esse ajuste, apertaremos o botão OK para confirmar a nova data e hora. O próximo tópico de programação que vamos tratar é como ativar e desativar as células eletrolíticas. O equipamento pode ser instalado de 1 até 6 células eletrolíticas. De fábrica, ele sai com 2 células habilitadas. Então, caso você esteja adquirindo o equipamento com uma única célula ou um equipamento com 3 ou mais células,
será necessário habilitar ou desabilitar as células que serão utilizadas. Para fazer esse habilitar ou desabilitar das células, faremos o seguinte caminho. Utilizando as teclas cima e baixo, encontraremos o menu de Setup. Apertando a tecla OK, nós vamos acessar o menu de Setup. Dentro desse menu, nós navegaremos pelas células 1, 2, 3 até a célula 6 e vamos habilitar ou desabilitar as células necessárias. Então, por exemplo, num equipamento que possui uma única célula, teremos que desabilitar a célula número 2. Então, selecionaremos a célula número 2 com o botão OK e com o botão esquerda mudaremos o modo de habilitado para desabilitado. Após isso, apertaremos novamente a tecla OK e assim a gente desabilitou a célula número 2. Para habilitar a célula, o caminho é exatamente o mesmo e a diferença é que mudaremos do modo desabilitado para o habilitado. Falaremos agora sobre como programar o tempo de geração do seu gerador de cloro EasyClor Pro. O equipamento possui 3 modos de programação. Um modo onde ele vai funcionar por fluxo, que é a função ligada no menu do equipamento. Um segundo modo, que é o por programação semanal, onde você vai definir uma hora para ligar e uma hora para desligar o equipamento. E um terceiro modo, onde é a função de funcionamento automática, onde o equipamento, através dos sensores de pH e de ORP, irá fazer a ativação ou a desativação da geração de cloro com base na necessidade da sua piscina naquele instante. O primeiro modo que iremos falar aqui é sobre o modo de funcionamento por fluxo. Nesse modo, o equipamento irá acionar a geração de cloro sempre que houver fluxo de água passando pelas células eletrolíticas. Para que esse modo seja ativado, navegaremos com as teclas cima e baixo pelo menu inicial do equipamento até encontrarmos o menu de produção de cloro. Apertando a tecla OK, teremos acesso a esse menu e primeiramente poderemos alterar qual é a porcentagem que queremos que esse equipamento gere de cloro por hora. Teremos acesso a qual modo de programação o equipamento irá utilizar naquele momento. Então, com as teclas cima e baixo, navegaremos até o modo ligado e desta maneira o equipamento funcionará sempre que houver fluxo de água passando pelas células eletrolíticas. Para programarmos o equipamento para funcionar com o seu timer pelo modo semanal, navegaremos pelos menus utilizando as teclas cima e baixo até encontrarmos o menu de programação semanal. Com o botão OK, teremos acesso à programação diária de ativação e desativação da geração de cloro do equipamento. Então, o primeiro dos dias que aparecerá na sua tela é o domingo. Em cada um desses dias, a gente utilizando a tecla OK, poderemos selecionar qual horário o equipamento irá ligar e qual horário o equipamento irá desligar. Apertaremos novamente o botão OK e voltaremos para o submenu de escolha do dia e fazer novamente esse caminho para definir a hora para segunda, para terça e assim sucessivamente. Temos também o modo de programação semanal única. Nesse modo, escolheremos uma hora específica para ligar e desligar o equipamento para todos os dias da semana, não sendo necessário desta forma que escolhamos uma hora para cada um dos dias. Iremos, ao acessar esse menu com o botão OK, ter acesso à hora e o minuto que o equipamento ligará. Então, escolheremos com as teclas cima e baixo qual é a hora desejada e com o botão da direita pularemos para em qual minuto dessa hora o equipamento ligará. Após isso, com o botão da direita, iremos navegar para qual hora o equipamento irá desligar e após isso, novamente com o botão da direita, escolheremos em qual minuto dessa hora queremos que o equipamento desligue. Após isso, apertaremos o botão OK e o equipamento já está preparado com o horário que queremos que ele ligue e desligue a geração de cloro. Por fim, temos um terceiro modo de programação, que é o modo de funcionamento automático. Nesse modo, o equipamento irá, através dos sensores de ORP e pH, monitorar ativamente qual é a concentração de cloro existente na água naquele exato momento. E quando o equipamento perceber que há necessidade de gerar cloro, automaticamente ele irá mandar ligar a motobomba e ligar as células eletrolíticas para que seja feita essa geração de cloro até alcançar o nível ideal novamente. Temos também um modo de programação para o timer da motobomba. Esse modo existe para garantir que o tempo de filtração necessário para aquela piscina seja mantido independente de a célula eletrolítica gerar ou não cloro. Esse modo é indicado quando estamos usando o modo de geração de cloro automática ou quando a gente tem uma piscina que queremos que filtre por 12 ou até 24 horas, mas desejamos manter essa geração de cloro em um período menor. Nesses casos, a gente pode acessar o menu de programação da motobomba
e definir uma hora que desejamos que essa motobomba ligue e que essa motobomba desligue para que a filtração seja garantida independente da geração de cloro do equipamento. Na programação do equipamento, temos também um menu que nos mostra o tempo de vida útil restante das células eletrolíticas. As células eletrolíticas possuem um período de vida útil estimado em torno de 10.000 horas de geração de cloro. Então, dentro do menu Setup, nós podemos encontrar ali qual é a vida útil restante de cada uma das células eletrolíticas. Para ter acesso a essa informação, navegaremos no menu inicial utilizando os botões cima e baixo até encontrarmos o menu Setup. Com o botão OK, acessaremos o menu Setup e novamente utilizando as teclas cima e baixo, navegaremos até encontrar o tempo de vida útil das células. Temos separado o tempo de vida útil independente de cada uma dessas células, podendo navegar entre as células 1, 2 até a sexta célula. Ali, a gente pode também fazer o reset desse tempo de vida útil. Então, quando for feita uma substituição de uma célula por uma nova devido ao desgaste dessa vida útil, nós podemos acessar esse menu e resetar o tempo de vida útil para que tenhamos mais 10.000 horas de tempo de vida útil sendo registrados pelo equipamento. O equipamento possui suporte para sensores de pH e ORP que podem ser adquiridos separadamente. Utilizando os sensores, teremos controle do pH e do ORP da piscina em tempo real. Para habilitarmos esses sensores, é necessário navegar pelo menu inicial utilizando as teclas menos e mais até encontrarmos o menu Setup. Entraremos no menu Setup utilizando a tecla OK e navegaremos até o sensor de pH utilizando os botões da direita e esquerda, escolheremos a opção desejada e confirmaremos com a tecla OK. Os sensores de pH e de ORP precisam a cada 6 meses serem recalibrados. Para fazer essa recalibração, precisamos de uma solução calibradora. Utilizando a solução, nós iremos entrar no menu de Setup do equipamento e navegaremos até o menu de calibração de sensores. Podemos navegar com as teclas cima e baixo até a função sensor de ORP e poderemos habilitá-lo ou desabilitá-lo da mesma maneira que foi feita com o sensor de pH. Antes de calibrar o sensor de pH, você vai precisar entrar com a senha que você encontra no manual do produto. Dentro desse menu, iremos pegar o sensor desejado e o colocaremos em sua solução de calibração. Após isso, o equipamento irá passar por 2 minutos fazendo a recalibração desse sensor. E aí, após isso, o mesmo já se encontra pronto para funcionar durante mais 6 meses. Iremos voltar o sensor ao seu porta-sensor na tubulação e repetiremos o processo para o outro sensor restante. Com esses 2 sensores em funcionamento, o equipamento é capaz de utilizar a função de programação automática, ele é capaz de fazer o controle de uma bomba dosadora, então ele pode automaticamente fazer a correção do pH da sua piscina, ele também vai, através da medida de ORP, fazer a correção e manter o cloro da piscina sempre no nível ideal. Ainda se tratando dos sensores, é importante lembrarmos que o aterramento é fundamental para o correto funcionamento e leitura dos parâmetros pelos sensores. Um bom aterramento, além de garantir o funcionamento ideal dos sensores de pH e de ORP, irá evitar corrosão em equipamentos e metais submersos dentro da sua piscina.